Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Mundo de Ferro. Neste vídeo nós vamos falar sobre setup de ferramenta. Na verdade, esta é a primeira parte de duas partes que vamos falar sobre este assunto. Lembrando que é de suma importância, pois sem um bom setup de ferramenta, todos os esforços que são feitos para aumentar a vida útil, para melhorar o processo e diminuir custos, vai por água abaixo. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vem comigo que eu sou o Jonathan Venâncio e este é o canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Não se esqueça de conferir se você está inscrito, curta, compartilhe com seus amigos para que eles também possam aprender um pouquinho mais sobre isso e deixe nos seus comentários o que você acha desse assunto. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. A boa qualidade no torneamento depende principalmente do sistema de ferramentas e como ele é usado junto com o material de corte. Quando nós falamos de setup de ferramenta, uma das coisas que nos vem à mente é o balanço. O balanço é quantas vezes o diâmetro de uma ferramenta cabe em sua haste. Isso quer dizer que quando dizemos que X ferramenta é 3 vezes D, queremos dizer que no comprimento total da ferramenta, a medida do diâmetro cabe 3 vezes nesta haste. Neste comprimento total. Para o setup ideal da ferramenta de torneamento, você precisa usar uma ferramenta com o balanço mais curto possível para evitar as vibrações. É recomendável usar um sub-spindle ou um contraponto para o apoio do outro lado da ferramenta, se isso estiver disponível e se for possível. Na usinagem com longos balanços, é especialmente importante montar a barra corretamente para garantir um contato de fixação suficiente. O comprimento de fixação recomendado é de pelo menos 4 vezes o diâmetro da barra. Isso resulta em um setup estável da ferramenta. É lógico que nem sempre isso é possível, mas este é o recomendável. As barras de mandrilhar cilíndricas e os adaptadores podem ser fixados com buchas segmentadas, ou seja, com uma redução de VDI. As barras de mandrilhar e os adaptadores maiores podem ser fixados usando 2 mancais bipartidos, como você pode ver na imagem que está na sua tela neste momento. Este é um exemplo de ferramenta montada com uma bucha segmentada, ou seja, com uma redução de VDI, que é muito semelhante à bucha redutora que seria inteira. Nesta próxima imagem você pode ver então um exemplo de ferramenta fixada em 2 capas de rolamento segmentadas. Como podemos calcular, 1 vezes D mais 1 vezes D, e entre esses 2 espaços 4 vezes D. Isso garante uma fixação mais rígida. Para saber a sugestão de uso quanto ao balanço, consulte sempre o catálogo do seu fornecedor ou peça ajuda para ele, pois hoje existem ferramentas especiais para evitar vibrações em longos balanços e de diferentes materiais, como aço rápido e o metal duro. Lembrando, claro, que o metal duro sempre é melhor para evitar vibrações. E um dos tipos de ferramenta que tem esse tipo de vantagem competitiva são as Dimple Bar da Mitsubishi, mas é só um exemplo. Para melhor desempenho da barra de mandrilhar, o contato, o desempenho e a tolerância dimensional entre a ferramenta e o porta-ferramenta são fatores importantes. A melhor estabilidade é obtida com um suporte que reveste totalmente a barra. O suporte da barra tipo V e o suporte cilíndrico com parafusos não são recomendados, como nós podemos ver na imagem que está na sua tela agora. Veja um exemplo de suporte que reveste totalmente a barra. Este é o recomendável. Você pode ver nas flechas as forças que são feitas para a fixação. Agora, nesta próxima imagem, veja um suporte de barra tipo V, onde a gente consegue pelo menos 3 pontos de fixação. E por último, agora nessa imagem, vamos ver um suporte cilíndrico com parafusos. Ele até tem 4 pontos de fixação, por assim dizer. Porém, na verdade, ele só tem apenas 2, que é o parafuso de cima e o parafuso lateral. Esses 2 parafusos empurram a peça contra o VDI, onde o suporte está fixado, não garantindo nem centro e nem estabilidade, podendo ocorrer vibrações e até mesmo, dependendo do tipo de usinagem, puxar ou empurrar a ferramenta. E isso realmente já aconteceu. Ao usinar com longos balanços, a vibração sempre passa a se tornar um problema quando o diâmetro da ferramenta excede 4 vezes D. Às vezes não tem o que fazer. Não é possível evitar totalmente as vibrações em operações de usinagem, mas há várias maneiras de reduzi-las. Dentre elas, como eu já mencionei um pouco atrás, temos as barras de mandrilhar antivibratórias. Vamos falar agora sobre ela. Com frequência, a vibração é o parâmetro limitador para aumentar o resultado da máquina, ou seja, redução da velocidade, avanço e
e profundidade de corte. Ninguém quer ouvir isso, né? As barras de mandrilhar antivibratórias foram desenhadas para minimizar estas vibrações. Há algumas tecnologias no mercado hoje que ajudam nessa questão. Algumas ferramentas foram desenhadas para minimizar as vibrações por meio de um amortecedor dentro do corpo da ferramenta. Já outras foram construídas com uma cabeça, vamos dizer assim, mais leve, que reduz as ressonâncias provenientes da deflexão da haste e aperfeiçoa a capacidade de retorno ao estado de equilíbrio, diminuindo a vibração. Traduzindo para palavras mais fáceis, ela evita aquele jogo quando você força para um lado e a ferramenta tenta voltar para o outro. Com uma cabeça mais leve, isso é possível. Ao usar barras de mandrilhar antivibratórias, você pode aumentar os parâmetros de corte e também ao mesmo tempo você pode obter um processo mais seguro e sem vibrações, com tolerâncias estreitas, bom acabamento superficial e também taxas de remoção de metal muito mais altas, o que em resumo reduz o custo por peça. A maioria das vezes que se usa barras de mandrilhar antivibratórias é quando se há longos balanços e acessibilidade ruim, porém a excelente produtividade aumenta e as melhorias do acabamento superficial são obtidas, mesmo em balanços mais curtos. Não pense que essa diferença é só quando está dando problema. Mesmo quando não dá o problema, essas barras antivibratórias, geralmente elas se saem melhor. Você consegue colocar uma velocidade de corte um pouco maior, reduzindo assim o tempo de custo do processo e também removendo mais material por passada. Não importa se você deseja aumentar a remoção de metal, melhorar seu acabamento superficial, elevar a segurança do seu processo ou reduzir os custos de produção, você certamente vai gostar do silêncio na usinagem. Agora vamos falar sobre algumas considerações para hastes cilíndricas. Utilize sempre suportes com desenho ranhurado para barras de mandrilhar, com pelo menos 4 vezes D. Use uma fixação ranhurada sobre a base para pelo menos 4 vezes D. O momento da barra de mandrilhar deve ser sempre considerado. E também pode ser necessário um contrapeso dependendo do diâmetro e também do balanço. Até agora falamos sobre o setup na ferramenta. No próximo vídeo vamos falar sobre o setup das máquinas. Então aguarde os próximos dias, ou se eu já tiver postado, aparecerá o link aqui em cima, nos cards. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de conferir a sua inscrição, curta, compartilhe, comente também o que você achou e outras sugestões de assuntos. Eu sou o Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.